A proposta desse vídeo é de apontar 10 erros que você não precise passar por essas dificuldades como eu e muitos outros já passaram, para que esse seja o principal vídeo que você precisa assistir para começar do zero no sobrevivencialismo. O primeiro erro de todo iniciante é achar que porque assistiu vídeos do YouTube já sabe tudo de mato. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Para poder entrar aqui, eu levei 5 minutos. 5 minutos mesmo. Para poder tatear o chão, para poder saber se tinha de repente alguma serpente, para poder saber se tinha algum aracnídeo maior, para saber se tinha algum perigo para mim e para as pessoas que estão aqui junto comigo. Você pode pensar assim, instrutor Gonçalves, isso é excesso de zelo. Não, isso é zelo. Porque quando você menos espera, você simplesmente é pego de surpresa. O fato de você estar no meio do mato é um risco. Já é um risco. Você não está no seu ambiente comum, você não foi criado, a maioria das pessoas, principalmente da cidade, não foram criadas nesse ambiente. O maior perigo do mato que existe são insetos, uma coisa muito pequena que pode acabar com você simplesmente em questão de horas, além daqueles maiores, que são animais que podem te atacar, animais que você não está vendo, porque eles estão no habitat deles e eles estão sobrevivendo todo segundo da vida deles, desde quando nascem. Coloque isso na consciência. Qualquer animalzinho que você ver aqui, ele aprendeu a sobreviver desde quando nasceu. Vamos para um outro extremo. Pensa numa girafa que está na savana, que tem leão, que tem guepardo, que tem chita, que tem um monte de predadores. Ela nasce caindo de uma altura de 6 metros de altura, destatela no chão e tem que sair andando. Porque se ela não sair andando nos próximos 10 ou 15 minutos, a própria mãe vai lá, galopeia em cima dela e mata o filhote, porque não pode atrasar o grupo, não vai servir para nada. Nós pegarmos um filhote nosso, que é uma criança, assim que saiu e colocar num canto, qual a probabilidade dela sair andando? Vocês pararam para pensar isso já? Qualquer animal, por menor que seja, que esteja aqui, até eventualmente algum animal que esteja escondido pela nossa presença, ele nasce precisando sobreviver. Você, meu amigo e minha amiga, que são os sobrevivencialistas de sofá que nós chamamos, eu não estou falando isso de maneira jocosa, não é isso. É um apelido carinhoso que nós damos para aquele pessoal que não tem atividade, que não vai para o meio do mato, que não se aventura em nenhum passeio e acha que tem condições de desbravar qualquer lugar. Isso é um engano e pode ser fatal para você, para sua família, para o seu grupo. Você tem tudo na teoria. A teoria te dá um caminho, uma ideia de por onde você pode e deve ir. Mas na hora que chega aqui, é outra conversa. É outra conversa. No vídeo passado eu falei do Super Tarzan, né, que eu participei de um grupo, e ele sabia toda a teoria da face da Terra. E não conseguiu fazer a cobertura do nosso abrigo. Não conseguiu. Na teoria, tudo é lindo. Você, meu amigo e minha amiga, que estão aí para poder iniciar as suas atividades, assistam vídeos. Vão até uma escola que dê prática para vocês, que possa trazer benefícios reais para vocês. E no próximo tópico nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Um erro grave, mas que poucas pessoas dão muito valor e acham que é assim uma prova de ser destemido, de ser valente, é não avisar onde vai. Isso é um erro que pode custar a sua vida. Eu tive um amigo que não levou nenhum localizador, não falou direito para onde ia, ficou perdido 3 dias em um cânion. Isso foi muito grave, ele chegou em casa debilitado, quase morreu. E nessa passagem que eu estou fazendo aqui, eu deixei 3 pessoas avisadas. Estou com um spot na minha mochila, que apesar de não estar carregando, ela está aqui à minha vista. E você precisa deixar avisado para onde você vai, com quem você vai. Faça uma pesquisa. Se você for em grupo, peça o número do CPF ou RG das pessoas. Se você não tiver proximidade, faça uma pesquisa no Tribunal de Justiça, certidão criminal. Você precisa saber com quem você vai. E você precisa falar para as pessoas onde você vai, que é o mais importante. Essas pequenas incursões que eu faço, elas são próximas à cidade.
mas eu faço questão de deixar avisado várias pessoas, coloco em grupos. Nesse momento mesmo estou transmitindo para alguns grupos que eu faço parte, as pessoas sabendo onde é que eu estou. Então você, meu amigo, minha amiga, que quer iniciar aí na sobrevivência, no sobrevivencialismo, em aventuras, tenha isso em mente. Sempre avise onde você vai, quantas pessoas vão. Se você tiver acesso a documentos das pessoas, tiver acesso a formas de identificar essa pessoa, faça as pesquisas necessárias, que você não vai perder tempo, que você vai estar seguro e vai trazer tranquilidade para as pessoas que te amam. Para a maioria das pessoas que normalmente ficam dentro de apartamentos, dentro de escritórios, dentro do serviço, na casa, na cidade, quando vem para o mato é uma atividade muito libertadora e muito empolgante. O problema é que nessa empolgação as pessoas se esquecem de um item que é importantíssimo, que se chama segurança. Agora há pouco, conforme eu falei para vocês, para eu poder entrar numa clareira pequena, tateei, peguei um galho, bati para ver. Eventualmente poderia ocorrer uma serpente, poderia aparecer uma aranha grande, um escorpião, algum bicho que esteja na espreita de um alimento e que por um acaso você se encontra com ele. Não é incomum isso. Então o item segurança é um dos primeiros que nós tratamos, apesar de não ter sido o primeiro a tratar nesse vídeo, mas você tem que pensar nisso. Vai para o meio do mato, tem que saber onde você vai, você tem que ter um plano, uma rota de entrada, uma rota de fuga. Você tem que ter contatos para quando e se por um acaso você necessitar, ter quem te resgate. Você não pode eventualmente ir para um lugar onde você não conhece sozinho, e nós vamos tratar desse tópico daqui a um pouquinho. Então o item segurança, avisar, como nós já dissemos no nosso tópico anterior, avisar onde você vai, o que você vai fazer, com quem você vai estar, quanto tempo vai ficar. Quanto tempo é o mais importante entre tudo também, porque se passar desse tempo, a pessoa para quem você avisou já vai saber que houve alguma coisa errada. São pequenos detalhes que no decorrer do tempo você vai se acostumando, mas no início faça uma lista. Se você não tem esse costume, faça uma lista do que você tem que fazer para poder sair de casa, para você poder fazer a sua aventura, para você poder ir e voltar com segurança e são e a salvo. O item segurança, o item de transporte é um item extremamente importante. Não ache que porque você fez musculação, você está salvo no mato. Não ache que porque você pensa que viu todos os vídeos do YouTube, você está salvo no mato, você está salvo em qualquer atividade outdoor, até mesmo numa caminhada. Eu tenho um amigo que faz 200 quilômetros com o pé nas costas, mas ele vem se preparando há muitos anos. O biotipo dele é para isso, é voltado para isso. Ele está beirando aí o 6.0 e felizmente ele ainda trabalha com isso. Então você, meu amigo, minha amiga, que estão se preparando, pense no item segurança. Essa pessoa pega eventualmente rodovias, e eu já comentei com ele que é arriscado, ele sabe disso, mas os anos de vivência minimizam esse problema. Não pense que segurança para os menores itens são menos importantes. Se você vilipendiar a segurança, corre um sério risco de se arrepender amargamente da sua aventura e não querer voltar mais. Todo esse cenário que você está vendo aqui à minha volta é porque eu já conheço, eu sei onde eu estou, as pessoas sabem onde eu estou com itens de segurança, a minha mochila completa está aqui. A propósito, nós vamos falar sobre item daqui a pouco, que é um dos erros que as pessoas cometem com muita facilidade, que é a carga de mochilas. Mas pense que quanto maior o seu conforto, maior a carga, e é sobre isso que nós vamos falar no próximo item. Um erro muito comum que as pessoas cometem é de levar muita carga e levar equipamento que não vai utilizar. Um amigo meu foi para a Praia do Cassino e levou um facão, não tem motivo para ir com facão para lá. É só peso a mais. Nesse conjunto que eu estou aqui, eu tenho absolutamente tudo que eu preciso. Tudo, tudo. Vocês não têm ideia da quantidade de equipamentos que tem. Nós temos vídeos aqui no canal que mostram essa outra mochila como evasão, essa aqui como 72 horas BOB, que seria bem interessante de você dar uma olhadinha. Vou deixar aqui embaixo na descrição dos vídeos para vocês darem uma olhada. Só que eu estou com sobrecarga. Eu estou nesse momento com 46 quilos de carga. 46 quilos. Tem todo o equipamento que eu preciso? Possivelmente para 5 pessoas. Mas quantos quilômetros você acha que eu posso andar
com 46 quilos nas costas? 5, 6 quilômetros, 7? Vai depender da disposição, vai depender do físico de cada um. Não superestime o seu físico. Quando você está numa situação dessa aqui, você não sabe quais são as barreiras, quanto tempo você vai ficar e principalmente a sua orientação, se ela está comprometida ou não. Como eu falei, aqui é uma área conhecida, que eu sempre venho fazer os vídeos, vocês já estiveram aqui comigo. O nosso grande problema aqui é excesso de carga. Eu carrego essa carga aqui com certa facilidade. Não tenho problema com ela. Depois de 10 quilômetros, o assunto muda drasticamente. Depois de 5, eu já começo a sentir um pouco esses 46 quilos. E no 10º, eu já preciso dar uma paradinha. Eu sempre faço exercícios com elas, sempre estou dando uma voltinha. Agora imagine uma pessoa que sai de dentro de casa e simplesmente sai correndo com 25 quilos de equipamento. Meu amigo Maragato, ele faz a Praia do Cassino com 20. Está fazendo força para poder diminuir isso, está diminuindo aos poucos, mas o problema é que quanto menos carga, menos recurso. E balancear o que você realmente precisa, o que vai ser útil, o que é indispensável para você, é muito difícil. Porque você sempre fica pensando assim: ah, mas e se? Ah, mas e se? Ah, mas e se? E esse se vai enchendo a sua mochila, vai colocando coisa dentro. O problema não está aqui em cima, não está no tronco, é aqui, ó. É o joelho, que na hora de você fazer os seus movimentos, de você estar de acordo, você tem limitação. Agora imagine, por exemplo, se eu preciso descer um grotão. Eu tenho cabo solteiro, preciso descer as mochilas para depois recuperar a corda, arrumar uma forma de trazer a corda de volta para poder descer por ela e depois resgatá-la da parte de cima. Entendo quanta complexidade isso leva. Excesso de carga, excesso de equipamento por empolgação é um erro extremamente comum. E os próximos tópicos vão ser ainda mais importantes para você saber. Nós vamos ter tópicos indoor, outros tópicos outdoor e o último que vai te surpreender e eu tenho certeza que vai valer a pena você chegar até o final e deixar o seu like. Outro erro muito comum que as pessoas cometem no início é não levar água e não programar o reabastecimento. Tem um outro amigo nosso que é do canal Bravo Expedições, o Bravo 01. Ele fez a travessia Teresópolis-Petrópolis. Ele deu uma aula de planejamento de água. E você, meu amigo, minha amiga, quando saírem para qualquer atividade outdoor, leve água, planeje o reabastecimento, saiba em que pontos da sua jornada você pode fazer o seu reabastecimento de água, que as pessoas não pensam nisso, elas simplesmente saem de casa, como eu disse, na empolgação, a minha primeira trilha, é a minha primeira caminhada, e esquecem de água. Por incrível que pareça, as pessoas esquecem de levar água e também de programar o reabastecimento. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link da nossa loja online e lá nós temos um reservatório de 2 litros com capa térmica. Dê uma olhadinha nesse produto, vocês vão gostar. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, você que está montando seu equipamento, dê uma olhadinha lá que é bem legal. Você que vai sair para poder andar no meio do mato, vai fazer uma caminhada, mesmo em área urbana, leve água. Você não sabe como que seu corpo vai reagir naquele dia. Você tem uma ideia de como ele reage sempre, de como ele se comporta usualmente, mas você não tem a menor ideia de como ele vai reagir hoje, como ele vai se comportar hoje, qual o tipo de deficiência que você vai ter no decorrer do caminho. E esse é um problema muito sério que as pessoas não levam em conta, que é água. Eu estava saindo para uma caminhada um dia desses e eu passo do lado de uma pista de o pessoal faz Cooper, caminhada, etc. E uma menina tossindo de sede. Veja se tem cabimento isso. Eu parei com ela e falei, para aqui, você trouxe água? Ah, eu esqueci. Eu falei, como, menina? Você está fazendo uma caminhada de 10 quilômetros sem água? Isso não existe, toma um pouco d'água. Eu tive que sacrificar um pouco da minha água para ela. Mas é porque eu tinha, sim, um planejamento de reabastecimento em 6 quilômetros. Se não fosse isso, meus amigos, ela ia continuar com sede. Lembre-se uma coisa que é importante, que eu aprendi a duras penas. Quando você está numa situação de sobrevivência, de necessidade, não existe egoísmo, tem autopreservação. Você troca o vetor. Então, se você tiver que dividir água, a não ser que seja uma pessoa da sua relação muito próxima, não divida. Se você tiver que dividir comida,
a não ser que seja um grupo seu de... uma pessoa, não é nem um grupo, uma pessoa de muita proximidade, não de vida. Água é um bem muito valioso e as pessoas simplesmente deixam de lado porque você tem uma fonte inesgotável de água em casa, que é a sua torneira. Normalmente as pessoas que moram na área urbana, que é a maioria que vê esse vídeo, elas têm uma fonte inesgotável de água. É a torneira, você abre a torneira, você tem água a todo instante, a não ser que haja uma manutenção, uma falta por um momento específico, mas normalmente as pessoas têm isso, então elas se acostumam a ter água à sua disposição, a hora que quer, no momento que precisa, só que no mato não tem torneirinha. Se você encontrar uma poça, você vai se garantir? Você precisa ferver, precisa purificar, precisa filtrar. Então, água é um item que as pessoas esquecem. E se você esquecer, como todos os outros itens, você vai se arrepender amargamente. Próximo item vocês vão gostar muito de ver. Mais um erro que eu quero comentar com vocês é a respeito do equipamento que vocês utilizam. Vocês sabem realmente, sempre, tudo o que tem dentro da sua mochila? Não parece, mas é um erro muito comum você se deparar com pessoas que não sabem realmente o que existe mais dentro da sua mochila. As pessoas esquecem, porque a mochila, pelo menos uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, mais tardar, você precisa desmontar a sua mochila. Você precisa relembrar o que tem dentro dela. O que é muito comum? Vou montar minha mochila. Excelente, eu acho bem bacana. E aí você vai colocando coisa dentro. Ela fica lá no armário, bonitinha, linda e maravilhosa, e você vai enfiando coisa dentro. Vai jogando coisa dentro. Chega um momento que você não lembra mais o que você tem. Esses equipamentos externos, como o torniquete, o spot que eu uso sempre, isso é normal, você vê. Agora, do lado de dentro, uma mochila com 18 quilos, você acha realmente que você vai lembrar daqui a 2, 3 meses o que tem aqui dentro? Você não lembra. Desmonte sua mochila com regularidade, você reorganiza, você abre os kits que são lacrados, como eu tenho aqui o Primeiro Socorros, vocês podem ver o vídeo aqui no canal, um vídeo só sobre o kit de Primeiros Socorros. Ele fica com um saco estanque para evitar umidade. Você precisa pensar de que forma você vai relembrar sempre o que você tem na mochila. Já aconteceu comigo, de eu passar apurado no meio do mato, e no final do treino, eu desmontar minha mochila e falei, olha o que eu tinha aqui. Você não lembra. Parece estupidez, parece idiotice, mas você não lembra. Além da exaustão de 5 dias sem comida, com pouca água, num local que eu não tinha a menor ideia de onde era, se você não estiver condicionado ou condicionada a saber exatamente o que tem dentro da sua mochila, você não vai conhecer os equipamentos, você não vai lembrar dos equipamentos que você tem dentro dela. Você vai colocando coisa. Eu, que todo mês olho a mochila, todas as mochilas, passei essa dificuldade, imagine você, que está começando, que está iniciando na sobrevivência, no bushcraft, na preparação, no sobrevivencialismo. Se você precisa de uma mochila e não lembra o que tem dentro, você vai passar apurado com equipamento. É a mesma coisa de você querer bater um prego e não lembrar que na mochila tem um martelo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu não lembrava que eu tinha um equipamento que serviria de apoio. Não era um martelo, não era uma machadinha, porque seria fácil de lembrar, mas um equipamento que daria um apoio para a gente fazer o encaixe de um abrigo. Então, meus amigos, minhas amigas, conhecer o equipamento que você tem é de extrema, é de suma importância. Porque se você não treinar isso no conforto da sua casa, na hora do perrengue, na hora que o mato cobrar atitude de vocês, vocês não vão lembrar. Outro erro muito comum e que, principalmente para quem está iniciando, fica quase grave é de escutar quem não sabe nada. Você tem parentes que discutem qual é o melhor jogador para a seleção brasileira e nunca jogou futebol. Eu tenho certeza que você tem um parente assim. Você tem parentes que nunca parou para poder ler o regimento interno da Câmara Municipal e quer discutir política local. Você tem parentes que nunca tiveram aula de USPB e quer falar de política nacional. Não sabe a história do seu país, não sabe a história do seu estado, não sabe a história do seu município e quer falar de geopolítica. Aqui no sobrevivencialismo é exatamente a mesma coisa. Você vai ser taxado ou taxada de imbecil,
de louco, de neurótico, de medroso. Agora, como eu já disse em outros vídeos, quando a água bater na bunda e houver uma necessidade, como aconteceu na greve dos caminhoneiros, como aconteceu na pandemia, como aconteceu em outros momentos aqui do Brasil, 73, 79 nós tivemos uma crise do petróleo tremenda, que praticamente arrasou o país. Você precisa tomar cuidado em escutar quem não sabe nada. Você pode se instruir. Aqui no canal eu vou deixar na descrição do vídeo um guia para iniciantes que nós temos. Você compra na Hotmart e foi um guia que tem links com os nossos vídeos aqui. Se você tiver dúvida, tem um contato direto. E você tem condições de se orientar, condições de saber o que está acontecendo, condições de ter aulas práticas, ver os nossos vídeos, ver vídeos de outros canais e praticar. Agora, escutar quem nunca pegou um graveto para colocar fogo com isqueiro, isso é de uma imbecilidade tamanha. Você simplesmente tem que deixar de lado. Você simplesmente ignora. Ah, você pensa assim? Beleza. Eu quero pensar dessa forma. Eu quero me prevenir, mas é para você, para sua família, para o seu grupo, para o seu núcleo. Tira a pessoa fora do núcleo, tira a pessoa da sua preocupação. É um problema muito sério no nosso meio, as pessoas darem palpite sem saber a menor ideia. Tem uma marca famosa aí que abriu um canal. Aí, no primeiro vídeo eles começaram assim, fala selvas. E o cara não faz a menor ideia do que está fazendo. Não faz a menor ideia do que está fazendo. Fala selvas. Que fala selvas? Só se for lá no condomínio dele. Fala selvas. É o primeiro sinal de que o canal vai ser um fracasso para iludir iniciantes, para vender os produtos dessa marca famosa e colocou um cara para escrever, pelo menos, não sei quem apresentou, porque depois desse Fala Selvas eu nem quis ver o vídeo. Tamanha incompetência na apresentação. Não existe Fala Selvas. Isso não existe. Como que você vai seguir um canal que a pessoa não tem a menor ideia do que está falando? E o pior, você, meu amigo, minha amiga, que estão iniciando, vocês podem cair nessas armadilhas. Então procure histórico, vejam todos os vídeos, veja o histórico da pessoa, veja o histórico do canal, veja quanto tempo está postando, veja visualizações, veja a progressão do canal. O nosso canal aqui, por exemplo, de julho do ano passado, de abril, maio, junho do ano passado, até agora nós tivemos mais de 2.200% de aumento. Isso é um sinal que as pessoas estão validando o nosso canal, que o conteúdo é bom, que as pessoas estão praticando, dando certo. Nós temos relatos, vários relatos aqui dizendo que, ó, graças ao seu vídeo eu consegui fazer o fogo sem fósforo pela primeira vez. Porque são técnicas que eu escolho a dedo, são vídeos que eu escolho a dedo para mostrar para vocês. Mês de janeiro e fevereiro fiquei sem postar vídeo porque eu não queria mostrar uma coisa só boa. Eu quero vídeos excelentes para vocês. E eu esperei, porque eu preparei a nossa loja online, preparei o nosso livro de sobrevivência, né, o nosso guia para iniciantes, preparei uma série de atividades que vão complementar os nossos vídeos. Então, você, meu amigo e minha amiga, se vocês se preocuparem com qualquer um estando falando para vocês o que vocês devem fazer, vocês vão incorrer em erro. Procure eventos, procure escolas que já têm uma tradição, que podem te dar um conteúdo válido, mas mesmo nas escolas, tome cuidado com os comandantes. Tá cheio de escola por aí com comandante idiota. Tá cheio. Não falta. Não falta. Tá cheio de curso em que na hora que você vai ver, o comandante é um imbecil. E fica lá, posando de super-herói. Então tome cuidado. Se instrua. Se você quiser nos dar a honra de tê-los aí como mais um integrante do nosso guia, tem o link aqui na nossa descrição do vídeo. E você vai poder se orientar gradativamente, de maneira correta. Procure fontes fidedignas para você poder se orientar, para você se instruir e pare de escutar quem não sabe absolutamente nada sobre o assunto. E o tempo passa, nós vamos aí nos preocupando em fazer os vídeos para vocês, no cair da noite. Nós vamos falar sobre um aparelhinho muito simples que as pessoas insistem em não levar para o mato, que é esse aqui, ó. O isqueiro. Esse aqui é daquela marca famosa, mais simplesinha. Tenha sempre 2, 3, 5, quantos você puder no seu equipamento, esparramado na casa, esparramado no seu equipamento, porque quando você menos espera, você vai precisar dele. Muitas pessoas acham que é simples fazer um fogo
com hand drill, né, ou com bow drill, né, com arco ou com a mão, né, aquela gravetinha que você esfrega, aí lá embaixo sai a brasinha que você assopra aos pouquinhos. É uma série de fatores que faz com que tudo dê certo. E tem outra quantidade de fatores para tudo dar errado. E se você errar apenas um fator, você não consegue a brasa no final. As pessoas insistem, não sei por qual motivo, talvez por cultura, e achar que tudo é simples, que tudo é fácil, que na hora do vídeo você vai encontrar aquela madeira milagrosa, que não tem necessidade, porque nesse vídeo que eu falei para vocês, nós fizemos fogo com um pedaço de cabo de rodo, né, uma tabuinha que nós arrumamos na rua, mas se você acha que quando você estiver no mato, você vai encontrar aquela madeira milagrosa, toda a situação, todas as características vão estar favoráveis, é um engano. Porque no meio do mato, contra você está simplesmente tudo, todo o restante. Você tem umidade, você tem vento, você tem falta de habilidade na maioria das vezes, e para poder sanar principalmente essas três coisas, o isqueiro resolve tudo isso. Assim como naquela mentalidade que eu falei para vocês naquele vídeo anterior, de que as pessoas têm abundância de água apenas abrindo a torneira e elas esquecem de levar água para o meio do mato na caminhada, aqui é a mesma coisa. As pessoas têm um fogão na frente com gás liquefeito de petróleo durante tanto tempo da sua vida, tão presente na sua vida, no seu cotidiano, que elas simplesmente esquecem que vão precisar de fogo no meio do mato e que a maneira mais simples é um isqueiro. Não é um erro tão incomum, tanto, presta atenção, tanto para iniciantes como para veteranos, as pessoas esquecerem de levar o isqueiro e passarem apurado por isso. Ah, mas tem a pederneira, instrutor Gonçalves. A pederneira é outro mistério, você tem que ter uma isca favorável. Você já parou para pensar de numa mata atlântica você encontrar um ninho de passarinho? Qual é a probabilidade de você encontrar um ninho de passarinho numa altura que você alcance? É muito pequena. É extremamente pequeno. Você pode dar sorte? Claro que pode. Mas até aí você tem 50% de chance de dar errado. 50% de chance de errar e ficar sem fogo, ficar com frio, correr o risco de uma hipotermia, ficar sem comida preparada. Vocês já pararam para pensar nisso? O que é? Fique, experimente ficar sem fogo em casa. E vá lá preparar o seu café, vá lá preparar a sua comida, vá lá preparar qualquer alimento sem fogo e sem temperatura alta para você ver como você se vira. Experimente. Arrume uma espiriteira, arrume algum fogão alternativo, experimente. Esse aparelhinho aqui, como eu disse para vocês, não é tão incomum das pessoas esquecerem para trás na hora da caminhada. Tenha sempre o seu à mão e eu tenho muita convicção de que você vai estar sempre à frente de pelo menos metade das pessoas que você conhece por ter um simples isqueiro no seu EDC, no seu bolso, na sua mochila de trabalho. Só um isqueiro, você vai estar bem à frente. Então nós vamos para mais uma parte do nosso querido vídeo. Agora nós vamos indoor, falar sobre alguns assuntos que ocorrem dentro da casa de quem está iniciando a preparação, no sobrevivencialismo, na sobrevivência e também no bushcraft. Você, meu amigo e minha amiga, que já passaram a parte de um dia, a parte de uma noite, nós retornamos agora para o nosso estúdio, nosso babilônico estúdio, né, que a gente fica arrumando 1000 peripécias para poder agradar vocês, e vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a preparação do seu estoque de alimento e de água. Não é comum as pessoas se prepararem para isso, principalmente aqui no Sudeste, onde eu moro. Nós temos uma cultura muito forte disso no Sul. O pessoal no Sul se prepara muito com isso. No Nordeste, quando teve a invasão holandesa, uma boa parte da cultura aconteceu com isso, apesar de tudo que se relata com relação ao sertão, nas cidades mais próximas do litoral existe essa cultura, mas aqui no Sudeste, no Centro-Oeste, que tem fartura, e no Norte, essa reserva de alimentos não é tão comum. Então, você precisa prestar atenção de verdade nesse quesito, que é um quesito importante, você tem que ter isso na sua mente. Cada vez que você for no mercado, faça uma forcinha, compre um a mais e guarde, e depois você vai revezando dentro do seu próprio estoque, você compra um novo, deixa na frente, e depois você coloca ele, passa ele para trás e traz o velho para frente para você consumir, até você conseguir fazer um ciclo, né, gerar um ciclo de alimentos e também de água que você precisa ter estocado. Uma média de 4 litros de água
por dia por pessoa. Temos um vídeo muito importante aqui no canal que fala sobre estoque de água. Já teve assim vários biólogos que nos parabenizaram sobre esse conteúdo e você tem isso bem na frente do seu rosto, no seu celular, no seu notebook, no seu computador. Então você só precisa acessar. Esse vídeo que está mostrando sobre esses erros é justamente para você não passar apurado, você relembrar, você ver novamente que você precisa ter um estoque. Se você não consegue fazer um estoque grande de imediato, faça aos poucos, pequeno. Volto a dizer, você vai ser chamado de estranho, você vai ser chamada de medrosa, você vai ser chamado de neurótico. Não esquenta a cabeça. Preste atenção em quem sabe o que está falando e quem não sabe, você simplesmente deixa de lado o comentário e segue a sua jornada. No período de pandemia, nós tivemos colegas aqui do sobrevivencialismo que tinha 6 meses de estoque e aí, só depois disso, a esposa parou de chamar ele de neurótico, de maluco, que não ia acontecer nada. Veio a pandemia e ele tinha 6 meses de alimento para a família dele, com sobra. Passou a pior fase da pandemia com alimentação para sua família tranquilo, sem problemas, sem gerar ansiedade, sem gerar medo. E alimento e água geram medo, geram discussão, geram conflitos, eles geram todo tipo de animosidade que você pode pensar quando existe falta deles. Basta você que só tem, muitas pessoas não têm caixa d'água, na Europa isso é muito comum, na França não tem caixa d'água, faltou água, o rebuliço que é, as pessoas saem correndo para os supermercados comprar e aqui no Brasil a gente fica esperando um milagre vir do céu. Não fique dependente desse assunto, não fique dependente de falta de alimento, dependente de falta de água para você manter o seu grupo, a sua família e o seu bem-estar. Um assunto que eu nunca vi ser tratado aqui no YouTube, em nenhum canal, em nenhum vídeo, é o comprometimento do orçamento. Nós aqui no Brasil nós temos um problema sério, nós não temos educação financeira nas escolas. Aqui em Limeira tem um projeto de lei que obriga a que as crianças, de maneira lúdica, tenham essa formação e depois, nos outros anos escolares, eles se aprofundem nesse assunto que é tão importante. Mas o Brasil, de maneira geral, no Brasil nós não temos. Nós fomos criados em função de um imediatismo que foi gerado com o sentimento de libertação dos escravos. É isso mesmo. Você não consegue entender por que você quer as coisas para agora, né? Você não consegue entender por que você tem problemas para planejar. É porque quando houve a libertação dos escravos, eles foram simplesmente jogados na rua, sem estrutura, sem comida, sem emprego, sem casa, sem nada. E a preocupação da sociedade naquela época, da maior parte da sociedade, que era a maioria de negros que foram euforiados, ele era de sobreviver. É o que ia acontecer daqui a pouco. Esse sentimento tomou conta da nossa sociedade e ela vem como herança de uma emoção estranha de que todo mundo tem que ter tudo nesse instante, ainda mais com o advento da internet, que aumentou o ritmo de tudo. Isso é para poder evidenciar para vocês apenas um dos motivos de por que quando a pessoa entra para o sobrevivencialismo, quando ela entra para a sobrevivência, para o bushcraft, para a preparação, ela quer comprar absolutamente tudo. Vocês já ouviram a expressão novo crente? Novo crente, independente da denominação, se é protestante, se é católico, é independente. É aquela pessoa que não crê em Jesus, por exemplo, né? E de repente descobre Jesus e fica tão maravilhado, fica tão absurdamente convencido que ele quer convencer todas as pessoas da face da terra. E aí ele não mede esforços para poder conseguir isso, para poder passar essa maravilha que ele está passando, ou ela. Mas isso tem um custo, né? Que ele passa a ser o vegano. Sabe o vegano que acha assim que é uma maravilha ser vegano e quer convencer todo mundo? Em vez de só curtir a veganice dele, não. Fica comprometendo todo mundo em vez de ir com a veganice e com a chatice, né? Esse é o problema do novo vegano, por exemplo. E nós temos esse problema no sobrevivencialismo. As pessoas se empolgam. Eu não sei por qual motivo, existe uma cultura dentro do sobrevivencialismo, da sobrevivência, de que faca é a solução de tudo. Faca, canivete, lâminas é a solução de absolutamente tudo. Eu vejo pessoas comprometerem 20%, 25%, 30% do orçamento de casa com facas. Ah, está fazendo coleção. Beleza. É um gosto de cada um. Eu não estou julgando essas pessoas, eu estou informando para vocês de que é um erro você comprometer mais de 5% do seu orçamento com sobrevivencialismo. É um erro grande, porque
a nossa cultura é de que, do sobrevivencialista pelo menos, de que ainda não aconteceu, estou me preparando para estar pronto em condições de. No caso do bushcraft, o pessoal vai para a contemplação. Então o pessoal vai para o meio do mato como filosofia de vida, para poder curtir a natureza, para poder sobreviver do que a natureza pode fornecer. No caso dos preparadores, é a questão principalmente de bem-estar, alimentação, segurança, e todos esses itens nós temos vídeos aqui no canal e eu sei que você vai procurar daqui a pouquinho. E no caso de todo o pessoal que está envolvido dessa massa, acaba uma grande parte comprometendo mais do que devia do orçamento, pelo menos no início. Temos problemas com aquisição de facas. A pessoa acha que vai toda aqui, não basta uma faca, tem que ter 30. Canivetes. A pessoa gosta de canivete, aí descobre que tem uma cultura de canivetes no Brasil e que tem pessoas que ele pode conversar a respeito e acaba comprometendo o orçamento. Relógios. Mas você não vê pessoas falando de bússola, você não vê pessoas falando de cantil, você não vê pessoas falando, por exemplo, de preparação de comida, você não vê. Mas esses 3 itens, tome cuidado, faca, canivete e relógio. Eles são itens que têm uma cultura de venda muito forte no país, e se você não tomar cuidado, se você estiver iniciando, você pode ser ludibriado pela nuvem de glamour que existe com relação a esses assuntos. Parece besteira falando, mas e até jogando contra mim, que agora nós temos uma loja virtual, não é o que eu preciso, o que eu quero para vocês é só o melhor. Falei para vocês aqui em um outro take aqui do vídeo, eu quero o melhor. Vocês têm que ter o melhor da maneira que vocês podem. Então vocês fazem o melhor com o que tem, até poder fazer melhor com o que há de vir. É simples assim. Então não se ludibrie, não, que eu tenho que ter a barraca que faz ovo na lona, por exemplo. Claro, isso aí é uma viagem. Mas, por exemplo, ela diz assim, algo assim muito, muito mirabolante, né? Aí você vai lá pagar 10 mil reais. Se você tem a grana, está disponível e você quer investir, beleza, eu não vou julgar, não estou aqui para julgar ninguém, eu estou apenas para avisar de que existe materiais de todo nível, de todo custo, e para você tomar cuidado com o seu orçamento. Se você é taxado, vamos falar de um casal, que é normalmente o caso de preparadores, sobrevivencialistas, etc. Se você é casado e você vai lá, gasta um pouco mais com comida e põe na prateleira, seu companheiro, sua companheira, não vão achar ruim. Se você gasta um pouquinho mais com água, não vai achar ruim. Se você gasta um pouquinho a mais com roupa, que você pode utilizar em outros eventos, em outros locais, a propósito, vou fazer um comparativo entre 2 marcas famosas de camisetas e tecidos inteligentes. Aguarde aí que nós vamos soltar. Se você pode colocar um pouquinho mais de dinheiro para comprar roupa, eles não vão ligar para você. A não ser que seja um companheiro ou uma companheira que seja altamente aficionado em facas, ferramentas, etc. Se você comprar mais de 2 canivetes no mês, não é nosso amigo lá de Joinville, de Porto Alegre, nosso amigo de Porto Alegre, a moça vai ficar de bico torcido, entendeu? Eu tenho a sorte da minha companheira gostar mais de ferramenta do que eu. É verdade. A gente vai, às vezes a gente sai de casa, ó, presta atenção, isso aí é só um detalhe da minha vida para vocês. A gente sai de casa e vai na loja do mecânico, tem uma loja aqui, ele vai passear. E eu tenho que sair correndo atrás dela, porque ela tá vendo mais coisas do que eu. É muito legal isso. Então, preste atenção no seu companheiro, preste atenção na sua companheira, veja o que melhor pode também em conjunto satisfazer melhor a companhia. Se você é solteiro, parte para as cabeças. Se você não tem dinheiro hoje e você tem um lugar onde comer, onde ficar e onde se vestir, sossegado. Mas quando você está com uma companhia e aí você passa a ter aluguel, passa a ter responsabilidade de comida, de água, de luz, de contas, etc., muda. Você comprometer mais de 5% do seu orçamento com sobrevivencialismo, que a outra parte eventualmente não concorde, é arrumar confusão. A nossa filosofia de vida é para trazer bem-estar,
é para fazer com que você fique bem, para fazer com que a sua família fique bem, com seu companheiro, sua companheira fiquem bem, e dentro de um contexto estejam prevenidos dos intempéries sociais e de alguma falha de sistema que possa ocorrer. Não é para criar conflito para a sua vida, porque quando você gera um conflito para a sua vida, você não quer ir mais, ou senão acaba criando uma cisão, ou fica naquela, ah, eu vou, mas ele não vai, ou eu vou, ou ela não vai. Não é para isso. Quando ela não vai, é para sua segurança ou para a segurança dela. Quando ele não vai, é para sua segurança ou para a segurança dele. Não porque a situação é ruim para poder lidar. Não, é para todos terem benefícios. Então tome cuidado na hora do planejamento do seu orçamento. É um assunto que absolutamente ninguém fala aqui no YouTube porque as pessoas querem vender. Agora, só um retardado como eu, que tem uma loja online e fala, olha, cuidado com o que você gasta. Nós temos a loja online, nós temos o e-book, que é o guia para iniciantes, que eu ofereci no decorrer dos vídeos para vocês. Mas preste atenção nisso, eu só quero que vocês estejam bem. É só isso. E por isso que eu não postei vídeos em janeiro e fevereiro, porque os vídeos estavam bons, não estavam excelentes. Eu quero trazer instrução, eu quero transferir conhecimento, eu quero passar vivências, eu quero passar experiência. É isso, a minha preocupação é só essa com vocês. Vou deixar esse vídeo aqui para vocês darem uma olhadinha. Continue os estudos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês deixem um comentário que eu vou responder. Eu respondo absolutamente todos os comentários. Às vezes demora um pouquinho por causa da quantidade, mas eu respondo. Até a semana que vem, e foi muito bom estar com vocês aqui nesse vídeo.